Eu falei com vocês naquele primeiro dia, né, na sexta-feira, enfrentando as desilusões, a desilusão como resultado da idolatria. E hoje eu quero trabalhar enfrentando as desilusões, a desilusão como sintoma da frustração. Agora numa outra direção, não como pecado, não como você idolatrou algo, mas que não saiu do jeito que você esperava. E muitas vezes a gente está preso numa grande desilusão, numa grande frustração, e não estamos conseguindo seguir em frente. E eu tenho certeza que Deus vai falar aqui com muita gente. Então o texto base, se você quiser anotar, vai ser mandado no grupo também, tá? Vai ser mandado lá no grupo do Redec, a outra já está lá. Essa aqui eu vou mandar no final, que senão você ia ficar acompanhando só por ela. A desilusão como sintoma de frustração, 1 Reis 19, do 1 ao 16. João, tem Bíblia lá? Tem alguém para ficar projetando Bíblia? Isso? Não? Amém. Uma pena. Vamos lá. E o outro texto é Mateus 11, do 1 ao 30. Mateus, capítulo 11, do verso 1 ao 30. Eu não vou ler tudo, gente, que se eu for ler eu vou ficar no meu tempo só lendo aqui. Então nós vamos ter que caminhar depois. Eu vou ler só o texto de Reis. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu preciso que você se concentre, acalme seu coração. Para você poder ouvir Deus, você tem que estar em silêncio. Não só em silêncio de silêncio, mas o silêncio de querer ouvir Deus. Pai, nós te damos graças nessa manhã, te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesse Redec. Senhor, que tempo maravilhoso de cura, de libertação, de alinhamento, de fundamento. Gratidão, Senhor, pela vida de cada pastor aqui, o pastor Cote, o pastor Eurípides, Senhor, o pastor Zé Maurício, a pastora Cláudia, o pastor Paulo, e, Senhor, pela tua misericórdia também com a minha vida, e cada irmão aqui que contribuiu com as suas falas, com a sua presença aqui, para que esse evento fosse realmente um desatar e um fundamento que será espalhado em muitos lugares da nação. Nós entregamos mais uma vez esse ambiente, esse tempo, a minha vida nas tuas mãos. Usa o meu nada e que o Senhor possa conduzir a palavra na direção que o Senhor deseja, falando dessa maneira que só o Senhor sabe falar, de uma maneira plural com todos, mas singular, diante de respostas pessoais que alguns vieram aqui buscar. Senhor, estamos nas tuas mãos e entregamos esse tempo em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 19, do 1 ao 16, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: vai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor com também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois de um vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois de um terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Queridos, desde cedo nós aprendemos que devemos sonhar grande, devemos planejar, nós devemos também, mais do que planejar, sermos pessoas que executam, né? Não só como o filho pródigo que disse: levantar-me-ei e irei. Tempo futuro, mas o texto seguinte diz: levantando-se, foi. Então, executar para alcançar objetivos. Paulo afirma em 1 Coríntios 9:26, não corro como quem corre sem alvo. E em Provérbios, né, a Bíblia nos ensina que planejar não é pecado. Também nos ensina que os nossos planos e agendas têm que estar alinhados com os planos e com as agendas de Deus. E quando os nossos planos e as nossas agendas não estão alinhados com os planos de Deus, nós estamos fora do governo de Deus. Porque ele só pode ser nosso Senhor se ele estiver no controle e no governo da nossa vida. Então, para que nós não estejamos correndo na direção errada, perdendo tempo, Provérbios 16:1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, planejar não é pecado. Eu e você devemos ter planos. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Verso 2 de Provérbios. Então, muitas vezes nossos planos, eles são perfeitos. Eles são, como diz Provérbios 14:12, é o caminho como parece ser direito. Mas os seus fins são caminhos de morte. Não está falando de pecado, mas está dizendo muitas vezes os nossos planos estão levando na direção errada. Então, o verbo, a sequência vai dizer assim: mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, o Senhor pesa as nossas motivações. O Senhor pesa o final daquilo tudo. Verso de número 3, confia ao Senhor as tuas obras, ainda em Provérbios 16:3, você tem uma obra. E isso é muito difícil. Um dia eu estava no meu devocional e o Espírito Santo falou comigo: André, você nota que o Pai Nosso é uma das coisas mais difíceis para o cristão? Porque ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita. E a gente tem muito medo de dizer para Deus fazer a vontade dele. Geralmente nós vamos com um plano pronto para Deus, só para Deus assinar. E nós, cada dia mais, estamos vivendo mensagens no púlpito, num púlpito antropocêntrico. Pastores validando pessoas que já vêm com um plano pronto, dizendo que Deus vai fazer. E as pessoas não estão sabendo lidar com a frustração, com o não de Deus. E teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Estabelecer fala ser ter um fundamento.
de ter uma firmeza. Olha o verso 9 de Provérbios 16. O coração do homem planeja o seu caminho. Quem aqui tem planos? Você não tem, você morreu. Mas o Senhor lhe dirige. A diferença não é não ter plano. A diferença entre nós e qualquer pessoa que não está na perfeita vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, é quando nós não colocamos o nosso plano debaixo do governo de Deus. Pecado não é ter plano. Pecado é não colocar os nossos planos debaixo do governo de Deus. Então esse é o verdadeiro problema. Muitas vezes nós vamos usar Jesus com orações imperativas. Senhor, está aqui, faça. Quando nós devemos ir com orações de submissão. Senhor, esse é o meu plano. Mas o Senhor é um Pai amoroso. Se nós, sendo mal, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que a sua vontade é perfeita. Então, Pai, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Irmãos, para isso nós temos que confiar nele. Para que os nossos pensamentos sejam estabelecidos. Temos que entender que na construção da igreja, quem é a igreja aqui? Igreja não é prédio. Igreja é uma reunião de pessoas. Na fundação da igreja, na construção da igreja, quem que é o engenheiro? Não é o Cote. Embora ele é mecânico, né? Quem que é o engenheiro da nossa vida? Quem? Essa obra é financiada por quem? Por ele. E quem é o dono da obra? Ou seja, porque dele, por ele e para ele são. E a pergunta é: de quem, por meio de quem e para quem é minha vida? Senão nós não podemos dizer que realmente somos dele, mas que nós estamos usando. Então alguns neófitos erram por ignorância, interpretando textos como este que eu vou ler de uma maneira no modo errada. Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu. Entrega o seu caminho, o Senhor confia nele e ele agirá. Então a pessoa diz assim: eu vou entregar meu plano para Deus e Deus vai atender o desejo do meu. Só que na verdade, quando eu entrego, deleito no Senhor, eu me deleito no Senhor. Deleitar é mergulhar nele. É me lançar sobre ele. Então, quando eu me deleito no Senhor, o meu coração se funde com o coração de Deus. Ao ponto de você não saber mais quem é você e quem é Deus. Quanto mais intimidade você vai tendo com Deus, mais o coração de Deus vai absolvendo o nosso coração e mais a vontade de Deus vai virando a nossa vontade. E aí sim, ele vai fazer o desejo do seu. Por quê que ele vai fazer o desejo do nosso coração? Porque o nosso coração entrou na agenda de Deus. Então, aí que Deus estabelece. É aí que Deus age. Quando eu me deleito no Senhor, eu passo a ouvir a sua voz, seguir os seus planos, e aí eu não entro mais no meu plano, eu entro no livro dos planos de Deus. E as minhas obras vão estar alinhadas com os livros desse plano. E o que eu quero abordar aqui é justamente sobre uma desilusão que vem de uma frustração em cima dos planos que traçamos e não deram certo. Não de pecado. Quantos de nós aqui traçamos planos que não deram certo? Talvez você fez uma pergunta para você lá atrás: aonde eu vou estar quando eu tiver 30 anos, 40 anos? A gente traçou lugares que estaríamos. E no fim a vida se desenha completamente. Irmãos, o que eu mais tenho visto e tenho me preocupado são líderes que não sabem terminar. Porque não existem como maridos, pastores que aqui estão. Não existem como pai. Não existem como mães. Não existem como agricultores, pescadores. Vocês estão entendendo? O agricultor, pescador, você tem que pensar no pós-ministério. Você tem que pensar que uma hora a gente, naquilo que está fazendo como liderar uma igreja, tem que ser passado o cajado. A gente tem que preparar a próxima
nós não somos o fim, nós somos o meio. E quando nós não temos um plano alinhado com o coração de Deus, ou nós só existimos como presidente de igreja, nós só existimos como apóstolo, como pastor, como um mestre, mas não existe nas outras facetas, a igreja, o ministério, ele não se torna um fim na vontade de Deus, mas um meio para eu fugir de uma realidade. Nós temos que entender isso, que muitas vezes estamos iludidos porque nós não estamos vivendo aquilo que planejamos lá atrás. Quantas pessoas que nós conhecemos estão desiludidas porque não deixou alguém partir? Aqui eu não vou entrar nesse viés, mas não casou com certa pessoa, não foi morar em tal cidade, não se tornou pastor em tal época, e começa a colocar naquilo que não aconteceu lá atrás como grande problema e uma paralisia para a vida. Sim, não entendendo muitas vezes que só não era o plano de Deus. E estão paralisadas, que não cumpriram porque não falharam em algo. Muitas vezes, muitas coisas da nossa vida não vão se cumprir, e não é porque não falhamos porque falhamos em alguma coisa, simplesmente é porque não é a vontade de Deus. E tá tudo bem. Isso é difícil pra gente. E é nisso que eu quero mergulhar aqui. Muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com a frustração dos nossos planos. E isso pode nos levar para uma grande desilusão, uma paralisia. Relembrando, segundo o dicionário, desilusão significa ficar sem esperança, deixar de crer, sensação de frustração, perda da alegria, decepção, início da depressão. Então, o primeiro personagem que eu quero abordar aqui é Elias. Elias é um grande homem de Deus, um dos maiores profetas que já existiu. Elias vivenciou coisas sobrenaturais que eu acho que aqui ninguém vivenciou tudo que ele vivenciou. Eu tenho certeza, né? Por quê? Porque Elias, em 1 Reis 17:1, profetiza que não vai chover. Claro que dentro da vontade de Deus. Não vai chover. E durante 3 anos e meio não chove. Depois Elias, como ele profetiza a chuva, ele vai passar a ser perseguido. Que não vai chover, perdão. Então ele tem que fugir, porque ele virou persona não grata. Então Deus o direciona primeiro para a beira de um riacho. Só que chega um tempo de seca que você sabe que quando não chove, o riacho, ele seca. Então ali naquele período Deus mandou os corvos. Gente, ouça isso. Deus mandou os corvos sustentar Elias. Olha como Deus pode usar as coisas inusitadas fora da nossa agenda. Quem está entendendo? Deus gosta de usar coisas inusitadas. Quem aqui planejaria que os corvos sustentariam você? O Senhor, olha, está aqui na minha lista, por favor, manda um corvo me sustentar. Nunca. Depois que Deus sustenta com os corvos, mandando pão e carne. Pão e carne. Quando cega o riacho, Deus manda para um outro lugar assim de luxo. Casa da viúva. Que hoje em dia seria chamado de abuso ministerial. Porque quando ele chega lá, a velhinha está dizendo assim, meu filho, só tem um restinho de farinha e de azeite. E eu vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos E aí ele diz, não faça isso, prepara primeiro. Isso aqui sai no jornal hoje. Certeza. Profeta safado, saqueia a casa da viúva, vagabundo, bandido, sim ou não? Só que ela obedeceu. E muitas vezes aquilo que Deus está mandando fazer que não está no nosso plano é o que vai garantir o futuro. Quem está entendendo? E muitas vezes nós não somos o Elias numa situação, somos a viúva. E aí a viúva obedece. E aquilo garante o sustento para ela de 3 anos e cerca de 3 anos. Porque já tinha passado cerca de 6 meses ali naquele riacho. Então nota, Elias entra naquela casa, é sustentado por uma viúva agora, outro milagre. 3 anos, azeite brotando e farinha brotando. Quem está entendendo isso, gente? E depois desse período,
Dentro desse período, Deus recolhe o filho da viúva. Claro, o pecado de Adão chegou a todos, então uma hora a morte chega. Mas a viúva atribuiu a morte a quem? A presença de Elias dentro da casa. Falou, eu trouxe você que você revelar minha iniquidade, você matar meu filho. Gente, ela jogou a morte do filho nas contas de quem? E Elias falou, agora o senhor se vira, que o senhor matou o filho dela, agora devolve. Mas nota, Elias vai viver uma ressurreição. Amém ou não? Depois disso, Deus dá um comando para Elias ir até Acabe. Porque passou 3 anos e meio. E Deus quer fazer chover de novo. Você entende que todo castigo de Deus tem um tempo? Tem um ciclo? Tem uma estação? Que não é o diabo que está no controle, nem do Brasil, nem de nada. É Deus está no trono. Na hora que ele quiser mudar, ele vai mudar. E depois que ele volta até Acabe, cheio de autoridade, pastor, o cara que estava fugindo, falei, manda chamar Acabe, o Obadias. O Obadias, você está doido, cara? Você fumou o quê? O que você comeu na casa da viúva? O cara te perseguiu em todas as nações em volta. O cara tá pagando para te encontrar. Eu escondi os últimos 100 profetas, 50 em cada caverna, e você me manda? Rapaz, o que vai acontecer? Eu vou trazer ele até aqui, Deus vai te levar em espírito em todo lugar. Ó. E quem vai se lascar sou eu. Ele diz, não pode chamar aqui. Pai mata no peito. Olha a coragem desse cara. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você entende que a hora que a gente está cheio de coragem? Quando a gente está no propósito divino, cheio da presença de Deus, a gente está cheio de coragem. Coragem é um atributo de quem está em obediência. Depois ele chega e ele diz assim, ele dá um comando para o rei, gente. Pega os 450 profetas de Baal e de brinde pega 400 de Azerá, a esposa de Baal. E vamos para o Carmelo ver quem é Deus. E você sabe, a Cláudia, todo mundo já pregou que eu ia pregar aqui, foi uma povadia. Ficar por último é bucha, gente. Mas é bênção, porque olha como Deus conectou tudo. Se tivesse combinado, não ia dar certo. Isso aqui está quase igual às escrituras, né? Ninguém se conhecia, ninguém combinou e deu tudo certo. Não foi nada combinado aqui, gente. Pastor Corte não passa, você tem que ministrar. Diz, vai, não, uma palavra inspirativa. Aí você fala, pastor, se vira. Não é, pastor? É desse jeito. Então, gente, agora que Elias vai lá, vence, você sabe, a Cláudia já narrou, todos vocês já sabem de cor e salteado, só tem líder grande. Elias está cheio de confiança em Deus. Um dos milagres que ele vive, ele vê fogo descer do céu. Ele demonstra a grandeza, ele vê a grandeza mais uma vez do Deus que ele serve. Irmãos, quantas vezes nós vimos essa grandeza? Eu sou não tão velho de idade, tenho 46, mas eu sou filho de pastor, eu vivi ressurreição. Deus me usou já em ressurreição. Bebê morto há 20 minutos. Eu já vi cadeirante andar. Eu já vi cego ver, surdo. Eu já vivi coisas sobrenaturais. Então eu sei o poder de Deus. Não é pelo que os outros falaram. Eu vivi os grandes avivamentos. Eu vi gente criança sendo batizada no Espírito Santo. Assim, centenas de crianças falando em língua, profetizando. Criança. Só que tem hora que a gente esquece. Porque você é gente. Nós somos gente. Nós não somos só espírito. Nós não somos só perfeitos. Elias, gente, esse milagre aqui passa batido. 2 milagres passam batido. Esse, 1 Reis 18:46, Elias ele corre junto com o cavalo de Acabe. Do monte, do vale de Jezreel até o palácio. Sabe quantos quilômetros dava? Dava cerca de 30 a 42.
30 a 42 km dá. Você pode colocar aí no Google. Ou seja, dependendo do ponto do Carmelo, 30, dependendo do ponto do Vale de Gisel, 40. Meu irmão, o espírito do queniano entrou nele. Mas de um queniano em alto nível. Porque eu duvido um queniano correr na frente do cavalo de 30 a 42 km. Você imagina a cena, ele dobrando aqui o vestido dele, prendendo no cinto e o Elias, ó. Aí o cara olha pra frente da carroça e diz, que esse cara? Você entende que revela o poder de Deus? Ou seja, irmão, até o teu corpo tem um poder sobre. Outro milagre que acontece, que depois da desse grande fato ele vai entrar num quadro de desilusão, nós vamos ver daqui a pouco, mas ele come um alimento que ele caminha 40 dias. Você está entendendo? Que alimento é esse? É buchada de bode? Açaí? Essa daí é o maná do céu. Esse é o maná do céu. Então existe uma unção que nos levanta para caminhar. Amém ou não amém? Então vejam que tudo Elias vivenciou. Eu ousaria perguntar aqui para você, Elias não era um servo verdadeiro de Deus? Ou ele estava em pecado? Alguém vai me dizer que Elias estava em pecado? Nota, queridos, não, nem Deus disse isso. Deus diz em algum momento na conversa com Elias que ele está em pecado? Então o que houve com Elias? Por que ele entrou nesse quadro de desistência profundo? Primeiro, qual é o apelido carinhoso de Elias? Perturbador de Israel. Irmãos, para toda pessoa que está em rebelião contra Deus, ele vai jogar a culpa em alguém. Toda pessoa que está em fuga da vontade de Deus, que está em rebelião contra Deus, vai procurar um bode expiatório. E muitas vezes os juízos de Deus vão vir como aquilo que a gente sempre fala em Eifol. Os juízos de Deus não são para excluir, são para incluir. Deus é um Pai amoroso, mas muitas vezes nós não discernimos que aquele juízo de Deus de não vir a chuva é para que a nação volte para Deus. Só que Acabe não quer voltar para Deus porque ele é totalmente dependente da Jezabel. Você pode ver que ele só levou os profetas de Baal e Astarote porque ela não estava lá. Você pode ver. Com quem que Elias falou? Você pode ver que só depois de Jezabel volta de uma viagem. Provavelmente ela estava com o pai dela, Etibal. Então, agora, Elias, a corrida de Elias, irmãos, essa unção de Elias fala muito. Porque é uma alegria também. Irmãos, pense comigo, você é um profeta de Deus, uma nação desviada. E qual que é a expectativa de um trabalhador? Você trabalha para quê? Para colher o que você plantou. Qual que é a maior? Quando você olha para Eliseu, quando você olha para o profeta Natan, eles tinham acesso ao rei. A hora que eles chegavam no palácio, o rei falava, pode entrar o profeta. Elias era assim? Elias não tinha acesso. Elias era a persona não grata. O perturbador de... Quantos estão te chamando de perturbador? Se você está ouvindo perturbador de Israel porque tem obediência a Deus, glória a Deus. Agora, se você estiver ouvindo perturbador de Israel porque tem desobediência a Deus, aí o negócio está muito do seu lado. O que eu vejo aqui é que Elias tinha uma grande expectativa de um avivamento. Sim ou não? E esse é o nosso problema. Porque aqui ninguém trabalha para perder ovelha. Aqui ninguém trabalha para não ver a igreja crescer. Para não desenvolver num aspecto tanto de conquistas espirituais como de conquistas emocionais e conquistas financeiras. Quando a gente trabalha com expectativa, sim ou não? Corro não sem alvo. Então ninguém quer ver um filho se perdendo, se afastando de Jesus. Machuca a gente.
A gente não quer ver a casa da gente passando necessidade. E a gente não quer ver a gente trabalhando tanto. Para no fim a gente parece que não vê resultado nenhum. Irmãos, Deus é perfeito. Deus sabe lidar tranquilamente com rejeição e desilusão porque Ele existe em si próprio. Deus não se relaciona conosco por falta, é por completude. Deus não se completa em ninguém, Ele completa. Ele é completo. Agora nós somos, nele existimos, nele nos movemos. Nós não completamos, nós somos completados e muitas vezes o que está nos completando é uma desilusão. Porque a gente criou uma alta e quanto maior a expectativa, maior a altura, maior o tom. Então Elias chegou lá e falou, agora vai, vem avivamento aí, agora esse rei miserável converteu, a Gesa vai converter. A Gesa converteu? Desde que Israel se aparta de Judá, ela entra num quadro de rebelião. Se nós não restaurarmos o fundamento, as demais coisas nunca vão ser restauradas. Foi vindo um rei pior que o outro. E quando você lê ali que o Onri, o pai do Acabe, era uma peste, você fala assim, não dá para piorar. Vem Acabe. E aí entra Elias na jogada, o profeta. E profeta no hebraico é Nabá, Nabi, porta-voz, anunciador, aquele que fala em favor dele. Então, gente, quem é pastor e quem é profeta vai entrar nas lutas de Deus. Quem está entendendo? Se você se colocar numa brecha, você vai enfrentar uma batalha. E muitas vezes nós não discernimos que a guerra não é contra e a rejeição não é contra. Olha Samuel, quando o povo pede um rei. Ele diz, Senhor, eles me rejeitaram. Deus falou, Samuel, fica no teu lugar, meu filho. A rejeição não foi contra você, foi? Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram. Só que a gente chama a rejeição para quem? Para nós. Mais uma vez, aquela cura que você e eu precisamos, o mundo não gira em torno do seu umbigo. O chamado não fala sobre você. Nós somos vasos de barro carregando algo precioso. O que vale é um unguento dentro da gente. Amém ou não? Então toda pessoa que está no erro e não quer mudar, ela vai dizer que o problema é você. E a gente tem que estar com a identidade muito em dia para lidar com rejeição. A gente tem que estar com a identidade muito em dia para lidar com uma grande desilusão. Você pode ver que durante esse período, Elias, na primeira etapa ali, ele lidou muito bem com rejeição e perseguição, sim ou não? Enfrentou o Acabe, mas você vai ver que ele está cansado. Depois de um ciclo de 3 anos e meio fugindo, gente, 3 anos e meio fugindo escondido, e ele cria uma expectativa de que agora vai, e ele cada vez mais vê profeta morrendo, crente morrendo, profeta morrendo, crente morrendo. A gente passa por um quadro um pouco parecido no Brasil. Claro que de uma proporção muito menor, mas muita gente aqui perdendo a esperança. Porque parece que tem Acabe no governo. A Jezabel está do lado. Só que com outro nome. A Janjabel. Então é difícil, gente. Quem aqui? É difícil ser odiado, é difícil ser rejeitado. Acabe, ele culpava Elias pela crise. A nação se tornou uma inimiga de quem? O rei culpa. Você conhece alguém que culpa outro pelo problema? Companheiro. A culpa é do Bolsonaro. Gente, nós somos cheios de gente usando o outro como bode expiatório. E a culpa também caiu em quem aqui? A culpa caiu em quem? E muitas vezes a gente não sabe discernir o que é nosso do que é do outro. E a gente começa a querer ser melhor que Deus. Uma vez Deus falou comigo assim, naquele texto de Caim, quando Deus vai falar com Caim, olha o amor de Deus em discipular Caim, o próprio Deus fazendo um discipulado 1 a 1, e diz para Caim, Caim, por que o seu semblante está descaído?
Por que tu tá jururu se fosse no Nordeste? Por acaso, se você não mudar, você não vai ser aceito. Porque Deus não faz acepção de pessoa, mas faz de comportamento. Gente, tem gente que não ouve Deus. Vai ouvir você? Deus entrou em depressão, não foi? Voltou pro céu. Gabriel, Rafael, Manuel, era por minha conta. Mais de português. Ele disse, por acaso, eu sou Deus. Gente, Deus não se decepciona. Deus não pode ser pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Mas Deus não deixa de fazer a parte dele porque nós não vamos fazer a nossa. Deus não é reativo, Deus é proativo. Deus é perfeito. O pecado jaz à porta, não é o diabo, é o pecado. Cabe você dominar sobre ele, o pecado, senão ele, o pecado vai ser sobre, quer dizer, lei do quê? Lei de responsabilidade. O Espírito Santo falou para mim assim, nem Deus, nota, tem gente aqui melhor que Deus, nem Deus se responsabiliza pela mudança. Ele se responsabiliza pela informação que conduz à mudança. Nota, a mensagem está sendo pregada. Quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa pregação? Então, muitas vezes, nós não estamos entendendo que por mais que muitas vezes a gente faça a coisa certa, nem sempre fazendo a coisa certa vai dar certo. Não deixe de fazer o certo porque não deu certo. Isso é o pragmatismo do iluminismo. Muita gente está vivendo para fazer só porque dá certo, mas nem é certo, mas o contrário também tem que ser feito. Continue fazendo certo, mesmo que não esteja dando certo. Nós vivemos numa geração que quer resultado. E muitas vezes nós estamos negociando o altar e negociando tantas coisas só pelo resultado, porque nós temos uma igreja narcísica que quer ser aceita. Uma igreja que quer ser amada. Uma igreja que acha que o número traz fundamento. E nós estamos tão carentes quanto Elias. Eu quero ser amado. Eu quero que o povo goste de mim. Eu quero ter acesso ao palácio. E muitas vezes a gente nem ouve Deus mais. A gente não pergunta, Senhor, e agora? Para onde eu vou? Porque na beira do riacho, quando a gente está no propósito, Deus vai direcionar a gente. Mas Elias se põe em fuga. E nós não podemos fugir do propósito por causa de uma grande desilusão. Quando Deus guia a gente, tudo vai dar certo. Só que começou uma nova perseguição implacável. Jezabel volta, e quando Jezabel volta, a notícia chega que os deuses me façam outro tanto, se amanhã até esse horário você também não estiver morto como um dos profetas você fez com ele. Gente, aquilo foi o que para Elias? Um gatilho emocional. Ele falou, vou viver tudo de novo. Eu não julgo Elias, irmãos, porque Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Então, irmãos, quem aqui julga Elias? Será que é fácil a gente passar por perseguição? Risco de vida? Alguém aqui já foi perseguido brutalmente por uma autoridade? Alguém já foi? E essa autoridade, ela pode ser um patrão, ela pode ser um professor, ela pode ser um pastor. Uma figura de autoridade, até eclesiástica. Eu atendi muitas pessoas, pastor Conte, que elas criaram um trauma da igreja, do templo, do ambiente, por causa do ambiente de manipulação. E pessoas que não diziam não porque tinham uma carência afetiva muito grande. E muitas vezes o pastor não tem discernimento, que a pessoa não tem, que ela só está dizendo sim para tudo, porque ela é tão carente que ela não sabe lidar com rejeição. Alguns pastores têm discernimento que essa pessoa não sabe dizer não e continuam colocando o cargo. Outros não têm discernimento. Chega uma hora que essa pessoa quebra, ela diz, eu vivi um abuso espiritual. Não, a maioria não é abuso, a maioria é carência. Porque a pessoa não sabe colocar limite. E transfere para quem? Para o outro. Há manipuladores. Há pastores cruéis. Mas
Muita gente carente dentro da igreja. E você vai ver que a pessoa começa a pisar no templo, dá diarreia, enxaqueca, pensar em ir para a igreja, enxaqueca. Quando entra na igreja sua, a pessoa dá tremedeira. O que é isso aqui? Isso aqui é um trauma gritando no teu corpo. Porque aquele é um ambiente de abuso. O que está acontecendo com Elias? É muito difícil enfrentar a rejeição. E ele só quer o quê? Então agora nota, quais são os sintomas de uma depressão ministerial? Ele se coloca em fuga, muitas vezes a gente não quer ir na igreja, a gente ouve certas ligações e telefonemas, a gente já fica nervoso. Quando uma pessoa recebe uma determinada ligação de uma determinada ovelha, que você já fica nervoso de ver o número dela tocando no teu aparelho, você está com um problema com ela grave. A pessoa se isola. O isolamento não para meditar, mas o isolamento da fuga, que vai para a beira de um riacho, de um lado, de um lugar desígnio, e fica ali, eu quero morrer, ele deseja a morte. Nota, desejo de morte não é ideação suicida. Não, Senhor, tira a minha... um cristão verdadeiro, gente, ele não pensa em suicídio, não. Um verdadeiro mesmo. Verdadeiro. Ele pode pedir para Deus tirar a vida. Eu tenho esse pensamento. Se você tem uma experiência profunda com Deus, profunda, na hora, eu já pedi para Deus me levar. Mas pensar em tirar a minha vida, jamais. Eu pensar se eu matar alguém. Me ajuda! Gente, o suicídio é um atestado de fracasso, como a gente fez na IFOL. É um assassinato de si mesmo. Então, vontade de morrer, sono. Ele queria só ficar... Gente, muitas vezes o sono não é descanso, o sono é fuga. A Cláudia falou algo interessante aqui, que muitas vezes ela vai dormir, não é o sono da fuga, é o sono de que deu orar. E não adianta ficar acordado tentando resolver o problema. Por isso que eu uso uma frase, a melhor maneira de dizer que você confia em Deus é dormir. Só que no horário certo. Tem hora que é hora de dormir, mas tem hora que é hora de lutar. Será que aquela hora era hora de dormir? Era uma hora de luta, mas ele está num quadro de depressão, ele está desiludido. Então, muitas vezes, a depressão é um grande sintoma da desilusão. Perda do apetite, ele não quer comer, sim ou não? Tanto que Deus tem que trazer o alimento e falar, come. Se ele não traz, Deus não traz o alimento, ele morre de fome. E o sentimento principal da desilusão é o sentimento do abandono e não pertencer. Talvez você entrou aqui com o sentimento de que ninguém te ama, abandonado e não pertencente. Pode estar acontecendo. Mesmo com você que já passou pela IFOL, já fez tantas coisas, mas muitas vezes nós estamos numa situação inédita da vida. E são nas situações inéditas que muitas vezes nós somos pegos nisso. Quais são as soluções de Deus para a crise de Elias? Primeiro, Deus o acolheu. Queridos, a nossa tendência natural quando a gente encontra uma pessoa nesse quadro é dizer isso é frescura. Está desviado. Não ouviu Deus. Não tem experiência com o Senhor. Irmão, não vamos ser aqueles que esmagam a cana, nem que apagam o pavio que eu fumei. O nosso maior chamado é o chamado da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Quem precisa de misericórdia aqui? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Cuidado para você não jogar uma pedra que vai ser bumerangue e voltar na tua testa. Então, Deus o acolheu e com uma voz mansa, nota que as 3 primeiras coisas são coisas poderosas. Mas Deus não estava em coisas poderosas. Deus está dizendo assim, cara, eu sei vir com voz mansa e humilde. Eu sei reconhecer as suas fragilidades humanas. E Deus ouve as nossas queixas, que são falsas crenças. E Deus vai ressignificar. Ele devolve o senso de pertencimento de Elias, que é o maior problema da crise dele. Só sobrou... Irmãos, quantas vezes a gente está numa multidão e parece que a gente está sozinho. E Deus falou, cara, tem 7.000 ainda. Irmãos, tem um remanescente nessa nação. Tem um remanescente na sua igreja. Irmãos, Deus vai fazer aqui. Deus vai fazer. E não é por causa do homem, é porque Deus está no controle.
E muitas vezes a gente está olhando para Jezabel e para Acabe. Estamos esquecendo no Deus de todos os ciclos e estações. Deus devolve o pertencimento e Deus devolve o propósito para ele. Queridos, o que nos mantém em movimento tem que ser o nosso propósito. Olha, irmãos, por isso que a gente tem que saber ser como Jó. Jó perdeu patrimônio e filho, mas não perdeu a identidade. Porque a identidade dele não estava nos filhos nem no que tinha. Nossa identidade não pode estar no templo, não pode estar na quantidade de membros, não pode estar na aceitação. A nossa identidade não pode estar no que temos e fazemos. A identidade tem que estar nos valores eternos de Deus em nós. Para que se Deus pedir qualquer coisa para nós não venhamos pensar em desistir profundamente. Deus fala para ele: ainda tem missão. Irmãos, muitas vezes depois de uma grande dor ainda tem missão. Quem está entendendo isso? Tem missão. A dor não é o fim, a dor faz parte do processo. A gente tem que aceitar a dizer. Aceita que dói menos. Aceita. Aceitação cessa a dor. Repita comigo: aceitação cessa a dor. E que aceitação de que as coisas nem sempre saem do meu, mas que Deus tem um plano. Deus tem um plano. Às vezes não é o que a gente quer, não é o que a gente sonhou, não é o que idealizou. Senão nós não somos servos, nós somos senhores. Deus fala para ele: vai lá ungir o rei da Síria, Azael, vai ungir Jeú, vai lá no Eliseu, filho de Safate. Uma outra coisa que não vai dar tempo, não é o propósito, mas fica para uma próxima. Você nota que Elias não escolheu Eliseu, tinha uma escola de profetas. Isso aí fica para o próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Não, é com o Rio de Janeiro mesmo? Vamos falar do Deus de todos os ciclos, moveres e avivamentos lá. Então, só para você entender que Deus está olhando nem sempre para onde você está olhando. Às vezes a gente vê um cara na nossa equipe e diz: uau, que Deus está vendo o Zezinho lá atrás das malhadas. Quem está entendendo? Deus está te vendo onde ninguém está te vendo. Então, quando Deus nos encontra, Ele devolve a nossa pulsão de vida. Elias estava numa pulsão de morte e está tudo bem. E é isso que volta a colocar ele em movimento, uma voz acolhedora. Deus quer que nós sejamos pastores com uma voz acolhedora. Não do pecado, mas do pecador. Que nem sempre uma pessoa que está passando por dor, ela está em pecado, nem fuga contra Deus. Ela só não está sabendo lidar com uma desilusão. Irmãos, quantas vezes a gente encontra isso toda semana? Porque o meu marido não é o que eu esperava, a minha esposa não é o que eu esperava. Eu faço só uma pergunta e você é. O problema é que a gente espera muito do outro, espera pouco da gente. Irmão, fala pro irmão de novo aí do lado: irmão, você é ruim. Não, ele precisa ouvir, isso é o fim do relé. Ele tem que sair daqui sabendo que ele é uma peste. Fala por ele: irmão, você é ruim. A gente acha que ruim é quem? Senhor, graças a Deus, eu não sou esse vagabundo aqui do meu lado. E o irmão do lado pensando: Deus. Segundo personagem que eu quero entrar, eu preciso terminar, me segura aí. Espera um pouco, é João Batista. Mateus 11, eu não vou poder nem ler o texto, você vai ler na sua casa. Mateus 11, o segundo personagem desiludido é João Batista. Que o próprio Jesus disse que nascido de mulher não teve ninguém maior. Interessante, né, pai? Legal. Será que é coincidência? A Cláudia estraga prazeres? Cláudia, eu não te perdoo. Eu vou pegar o meu horário de volta. Eu conheci o antigo. A Cláudia falou assim: eu ia fazer uma pergunta. Por que será que Jesus compara Elias com João Batista? Porque um reconcilia altares e outro reconcilia gerações. Mas a crise deles é a crise da desilusão. Alguém aqui é melhor que o João Batista e Elias? Levanta a mão aí. Pastor, pensando bem, João Batista, eu carregaria minha mala hoje apostólica.
Não era mais reconciliação de altares, era de gerações. E quando a gente lê aquele texto, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Irmão, crente sabe esse texto Só que ele não conecta que isso não é uma parábola, isso é uma narrativa. E uma narrativa você só pode terminar de ler ela ou entender ela a partir de um assunto. E o assunto não termina do começo ao fim do capítulo 11. É o mesmo assunto que está falando da crise de João Batista. João Batista está preso por denunciar o pecado de Herodes com Herodias. Ele toma a esposa de Filipe, seu irmão Herodias, e João Batista é um profeta. Profeta não só consola, profeta exorta. E você? Você virou um profeta vendido ou um profeta de Deus ainda? Você ainda exorta na tua igreja? Ou você tem medo de perder? Quem tem medo de perder já perdeu. Já perdeu o mais importante, o coração de Deus. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a igreja idólatra que quer ser amada. Então, de repente, João Batista denuncia o pecado e é preso. Porque você tem que entender que o profeta é porta-voz da verdade. E quando ele denuncia, Deus não é a prisão de João Batista. É uma prisão de uma palavra profética. Quem está entendendo? Muitas vezes você vai entrar numa brecha e numa guerra de Deus. Você tem certeza que você quer ser pastor? Tem certeza que você quer ocupar esse espaço? É identidade ou carência? Porque se você entrar por carência no endereço errado, Silas se lascou. O João Batista arcou, como sempre arcava. Tanto que Jesus, queridos, ouça, ele dentro da cadeia, João Batista entra numa crise. Aonde João Batista entra numa crise? Dentro da cadeia. E por que João Batista entra numa cadeia? Entra numa crise? Porque nós podemos deixar a dor comunicar abandono. Guarda isso. Nós podemos deixar a dor comunicar abandono. Ele está dentro da cadeia e agora até Jesus diz, Pai, por que me desamparastes? Só que ali Jesus sabe que é o pecado. Agora, o que é pior que a dor? Irmãos, o que é pior que a dor? É o que a dor está comunicando para você. Ouve isso. Pensa, isso é profundo. Porque muitas vezes a dor comunica abandono, pastor. Você já viu alguém subir no altar para dar um testemunho de dor? Irmãos, eu estou sofrendo, perdi tudo, Deus levou tudo, louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo, Senhor, eu comprei um carro, uma casa, casei, aleluia, Deus é bom. E Deus não é bom quando você está na dor? Deus muda na dor? O problema é o que a dor comunica, porque ela comunica rejeição, e não é. Às vezes o lugar que mais Deus está com você é na prisão. Irmão, se você vai ser um profeta, você pode saber que às vezes a prisão pode ser o teu endereço. Cenas do próximo caminho. Então nota, João Batista agora concentra, está dentro da prisão, e o problema é que ele entrou na crise porque ele deixou a dor comunicar abandono. Segunda coisa, porque ele ouviu as vozes erradas. Versos 2, verso 16 e verso 19 do capítulo. Vai dizer ali, João Batista, estando preso, enviou mensageiros até Jesus para perguntar, tu és mesmo o Cristo, Machia, o Messias, ungido, ou devemos esperar outro? Irmãos, João Batista vai em Cafarnaum, Jesus estava pregando para uma multidão, Jesus já era conhecido, tinha uma multidão que seguia, colocou ele numa saia justa. Ele não perguntou, Jesus, vem aqui num cantinho, por favor, João Batista está em crise na cadeia, mandou perguntar para o senhor se o senhor é mesmo o Messias. Não. Jesus, é o seguinte, a gente veio aqui enviado por João Batista, ele está preso e ele está com uma dúvida. O senhor é mesmo o Cristo? A gente tem que esperar outro. Irmão, saía no jornal. João Batista, nem ele acredita mais que Jesus é o Messias. No Globo, certeza. Jornal Nacional. Hoje está declarado que Jesus não é o Messias. Você entende isso? João Batista é um homem trans. Por que muitas vezes nós estamos morrendo? Porque a gente tem que ter coragem para ir a Jesus colocar as nossas crises de fé. Nós precisamos ter coragem para ir a Jesus colocar as nossas desilusões.
desilusões. Por quê? Porque todo mundo naquela geração tinha um estereótipo do Messias. Ele vai ser um Davi, um guerreiro, um libertador de Israel, vai fazer guerra, vai libertar de Roma, porque Israel nesse período estava sendo uma colônia romana. Então ele vai ser um libertador político. Você acha que a visão é de um homem que fala, quem der um tapa no rosto oferece? Você acha que a visão é de um homem fraco, misericordioso, que senta com um publicano e pecador, que anda com um pobre, que prega uma mensagem de misericórdia, dai a César? Então começa a entrar a dizer entre o ideal e o real. Você já aceitou as suas? Já aceitou as suas no casamento? Porque o fim do divórcio, a maioria, pastoral, que é incompatibilidade de gêneros. É dois desviados, querendo uma pessoa perfeita sendo imperfeita. É dois egoístas, numa equação que não vai fechar nunca. É um membro perebento chegando numa igreja querendo um pastor perfeito. E um pastor perebento querendo encontrar uma ovelha. Irmão, aceita que dói menos. Isso é ruim. É. Você vai contratar gente para a tua empresa? Vai ter problema. Você vai ser patrão? Teu patrão vai te dar trabalho. Gente, a vida é assim. Então João Batista agora, ele entra numa crise de fé. Quantas pessoas, queridos, estão leprosos, só que não vão a Jesus. Estão sangrando, mas não tocam em Jesus. O problema não é a lepra, o problema não é o nosso fluxo de sangue, o problema é nós não irmos a Jesus. E Jesus vai falar sobre João Batista, que vocês foram ver no deserto, uma cana agitada, porque uma cana agitada pelo vento fala daquele bambu da beira do rio, que por onde o vento bate, ele dobra. Então, o que Jesus está dizendo nesse aspecto? Jesus está dizendo, esse cara é firme, esse cara não tem medo de expor o coração, esse cara não tem medo de expor as suas crises de identidade. Você acha que João Batista está duvidando de Jesus ou dele? Irmão, João Batista está duvidando de Jesus ou dele? Claro, a crise é dele. O que você fala do outro fala mais de você do que do outro. É aquilo que a gente vê na psicologia. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro e de Paulo. Mas onde foi que tirou? A boca fala. Então, muitas vezes, a gente tem que ter maturidade para discernir o que é nosso, porque senão nós vamos expor o outro. Mas Jesus não tem identidade. Jesus não é Cristo. Jesus não é verdade. Quando os discípulos de João saíssem, o que Jesus ia fazer? Esse vagabundo aí foi o que profetizou sobre mim, olha aí, incrédulo. Jesus não reage ao outro. As nossas crises de fé não mudam quem ele é. Por isso que ele diz, vinde a mim. Está em crise de identidade? Você está passando por uma grande desilusão? Não tem problema. Quando você leproso, eu leproso, tocamos em Jesus, não muda quem Jesus é. A nossa lepra não passa para ele, mas a sua unção nos cura. Nós temos que tocar nele. João Batista foi lá e falou, ele colocou a sua crise para fora. Quantos de nós estamos morrendo porque nós não colocamos a nossa crise para fora? Queremos cuidar de todo mundo, mas não somos cuidados. A gente já virou demiurgo, semideus. É nesse contexto de desilusão que Jesus vai atacar João ou vai devolver a identidade? O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Esse cara é firme. Esse cara é ponta firme. Esse cara não tem medo de falar o que ele pensa para ninguém. Mas eu digo que nascido de mulher não tem ninguém maior. Porque é o nosso Cristo que pode devolver a nossa identidade. É o nosso Cristo que pode curar as nossas desilusões. É o nosso Cristo que pode nos devolver para o nosso propósito. Nem que seja perder a cabeça. Quem aqui imagina o fim de João Batista? Quem aqui sonha, não, eu quero terminar na cadeia com a cabeça decapitada? Alguém aqui já dormiu pensando assim? Já, pastor Pote? Oh, gente, meu sonho morrer. Me ajuda. Irmãos, enfrentar uma realidade que não planejamos é muito. Quantos anos João Batista tem? 33. Cheio de sonho,
Embora ele era um eunuco, eu nunca, né, casaria, mas é um homem que tem projeto, sim ou não? É fácil a gente ir para um lugar que a gente nunca planejou? É fácil ir para falência? É fácil perder um casamento? É fácil enfrentar os rótulos que teremos que enfrentar? Diante disso tudo, Jesus diz: vinde a mim. E sabe por que Jesus está falando isso? Porque ele deu ouvido para as vozes erradas. Qual é a voz que você está ouvindo? Na cadeia ele ouviu a voz, com certeza, dos carcereiros que começou a zombar dele. Rapaz, você a gente já achava endemoniado. Porque você não comia, você não bebia. A gente já sabia que você era bem endemoniado. Mas agora a gente tem certeza. Porque aquele um que você falou que era o Cristo, aquilo anda com quenga, traduzindo para hoje, prostituta, com um publicano que era um cobrador de impostos que trabalhava para Roma, era um traidor da pátria. Ou seja, esse cara é o pior. Esse cara é um comilão e um beberrão, companheiro. Gente, o João Batista já estava em crise, sim ou não? Porque ele não acreditava que aquele era o seu lugar. Ele estava deixando a dor comunicar abandono. Agora veio a gota d'água que transbordou o copo. Porque a idealização dele sobre Jesus vai por água abaixo. Você tem um Cristo idealizado? Eu vou comer, irmão, lida com hippie, tatuado, gente doida. Tem uma ministrando aqui. Obrigado, pastor Scott. Queridos, Jesus chama os muito doidos, improvável. Ei, Jesus é um cara que quebrou os paradigmas. Dá um glória aí, igreja. Só tem batista regular aqui? Que é isso? Jesus começa a falar parece que de um outro assunto, mas é o mesmo. Ele diz assim: o que eu vou comparar a essa geração? Os meninos que tocam flauta, e ninguém dança, e depois tocam lamento e ninguém chora. O que o texto está dizendo? Que aquela geração era manipuladora. Ela queria que todos se encaixassem com o quê? Com seu próprio ponto de vista. Aí ele diz: vem o João Batista, toca lamento. Arrependei-vos. E vocês disseram: tem demônio. Agora vem Jesus. Jesus é da festa, gosta de churrasco, é nós. E vocês dizem o quê? Um comilão e um? Resumindo, tem fé? Tenha em ti mesmo. Não queira que o outro acredite em você se você não acredita em você. O nosso chamado é pessoal, intransferível, e quem tem que ter fé no nosso chamado somos. Se você não tem, pega o beco. Pega o beco da cruz. E diz: Senhor, confirma a minha ida. Vá até Jesus. Jesus começa a dizer de Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram as cidades que ele mais fez milagres. Deus está dizendo: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. No dia do juízo vai haver mais rigor para vocês do que para Tiro, Sidom, Sodoma. Porque se tivesse sido feito no meio deles, foi feito no meio de vocês, há muito eles teriam se arrependido. Então nota, queridos, tem gente que nem com muito vai se arrepender. Só que Jesus está comparando aquele povo com os meninos que querem que todos se adaptem a eles, mas eles não querem assumir uma identidade em Cristo, eles não querem mudar. Então quem tem que ter identidade para não sermos demovidos do propósito somos. E como que eu vou conseguir isso, pastor? Vinde, todos os que estão e... mas pastor não cansa, né? Líder não cansa, empresário não cansa. Queridos, como que a gente vai a Jesus? Vai com a nossa verdade, que não é verdade muitas vezes. É só a ótica da nossa dor. Olha o que Jesus diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, ninguém conhece o Pai, senão... E a quem o Filho quiser. Então, se você quer encontrar o Pai, se você quer encontrar o Filho, a identidade, vem a mim.
Geralmente, quando a gente está em crise de fé, a gente quer isolar. E Deus tira a gente da caverna e diz, fala. Ele não vai vir dar um esporro, ei, vagabundo, levanta daí, cadê safado? Não diz aí, você não está só. Tem os Elias dessa geração. Tem João Batista nessa geração. Vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos. Tem hora que é hora do alívio. Tem hora que é hora da comida que nos levanta para mais 40 dias. Mas tem hora que é hora do descanso. E eu quero declarar sobre a tua vida por fé hoje. Um tempo de descanso. O descanso que vem daí nem sempre o descanso que vem daquilo que nós queremos que aconteça. Aprender a dormir na tempestade. Porque o meu jugo, tomai sobre vós, Deus não coloca. Ninguém, Jesus não coloca o jugo. Você toma. Por isso que Jesus falou para João, bem-aventurados que de mim não escandalizar. Cara, você não é eles. Volta para o caminho. A sua crise não te dá direito de duvidar de mim. A sua crise não te dá direito de duvidar de mim. Toma o jugo. A palavra cônjuge deriva de companheiro de jugo. A aliança não deveria ser usada no dedo, mas no pescoço. Porque você puxa a carroça da vida com seu marido. E ali tem os encargos, filhos, contas, dores, lutas, alegrias, vitórias, conquistas. Toma o jugo. Lei da resposta e aprenda de mim. Aprenda é um processo. Aprender é um. E Jesus é o sinoeiro, ele tem um sino. Ele anda, você anda, ele para, você para. Que sou manso e humilde encontrareis descanso. Eu quero declarar sobre a tua vida esse tempo de descanso. O descanso onde que você encontrou de volta aí dele. Não é um descanso de muitas vezes você estar onde você esperava, mas um descanso de você saber que você é João Batista dessa geração.